Eles são pastores lá da primeira do Éden, né? Que fica no Paraíso, lá em Cachoeiro do Itapemirim. Né? Primeira Igreja Batista, não. No Paraíso. É Igreja Batista. do Paraíso. Não é? A gente está promovendo porque a igreja é de primeira. Isso, viu? É uma igreja de primeira. Então, se você está indo do Espírito Santo, se você é da região do Cachoeiro do Itapemirim, é uma igreja top. Vale a pena você dar uma chegada lá, fazer uma visita. É muito legal. Uma igreja muito querida. Gente muito boa. Sejam bem-vindos de novo. Então, pessoal, nós aqui agradecemos, né, o convite, a oportunidade, pelo privilégio de participar com vocês, né, que a gente possa contribuir de alguma forma aí nas reflexões, esse bate-papo possa ser bastante legal, tá bom? É um prazer para nós, aqui do Espírito Santo, conhecer gente tão legal aí no Sul, né? Que legal, né? Quem sabe daqui a gente não dá um pulinho quando isso tudo passar, né? Oba! Isso aí, gostei da ideia. Vem sim que tem lugar para vocês aqui, tá bom? É muito. Hoje a gente está especialmente animado, porque o pastor Chuína e a Simone para nós são bênçãos. Sabe aquele tipo de gente que você conhece e que é presente de Deus na sua vida? Né? Aquela tipo de pessoa. É aquele tipo de pessoa que é bálsamo. Que você gosta de graça. Foi assim que aconteceu com a gente, né? A gente se olhou e se gostou de graça porque Deus é bom e a gente sabe que tem uma pessoa ou outra assim que a gente vai aguentando ao longo da vida porque é irmão, né? Mas tem gente que a gente ama. E que mesmo quando tá longe, é como se estivesse perto. É como se não tivesse essa distância toda entre nós. É como se a gente ainda tivesse um convívio, porque graças a Deus as redes sociais, o WhatsApp mantém a gente conectado, né? Vocês são bênção de Deus na nossa vida e é muito legal ter vocês com a gente hoje. Então, primeiro vamos dar um boa noite aqui pro pessoal. Olha só, o Gabriel, o Elias, a Ana Beatriz. Oi, Gabriel, oi, Ana. José Carlos, Elaine, vai chamando o povo pra entrar aí pra não perder nada. Tia Edna, minha sogra tá com a gente também. Emilson Rangel. Simone, a minha cunhada lá, tá lá em Fortaleza. Oi, que bom que o você tá com a Alan, gente. a Alice, A Sueli, Larissa, a Larissa lá do Rio de Janeiro também tá com a gente. Olha que legal. Maravilha, sejam bem-vindos. Boa noite para vocês e fiquem com a gente. Manda lá mais convite pro pessoal para poder participar. Se quiser mandar alguma pergunta pra gente, o nosso tema de hoje é vocação, não é isso? E chamado. Então, se você tiver alguma pergunta em relação a isso aí, manda pra gente, que nós não somos os experts não, né, Pastor Paulo? Nós não somos os experts não, mas a gente vai tentar ajudar nessa área, né? Se puder, a gente fala, né? Quem souber, que der para responder, a gente responde. Né? Isso aí, maravilha. Isso aí, a gente pesquisa e depois acaba respondendo depois, né? Isso aí. Nós estamos tendo o tema da nossa CBD, nessa época de quarentena, nós elegemos voltar ao livro Uma Vida com Propósito. E ali a gente fala sobre o sentido da vida, né? Por que Deus nos criou, para que Deus nos criou. E a nossa aula de amanhã é sobre serviço. Né? Já falamos de adoração, já falamos de discipulado, de nos tornarmos semelhantes a Cristo. E amanhã nós vamos falar de serviço. E dentro desse tema serviço, a vocação e o ministério e o chamado tem a ver, né? É saber quem eu sou, aonde estou, por que estou fazendo o que eu estou fazendo. Então a gente achou bem interessante ter o privilégio de estar com vocês nesse momento para falar sobre isso, porque adultos têm dúvidas, mas os jovens têm ainda mais. E aí confunde vocação com ministério, com profissão, aí vira tudo um balaio só. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa, na verdade, entender é que vocação é uma coisa e chamado é outra, né? A gente trouxe inclusive o casal porque a Simone, ela é diretora lá da escola, né, que recebe muitos vocacionados que estão indo respondendo a um chamado, hein? Percebeu, né? Fala bonito, respondendo a um chamado, né? Porque é um seminário batista, né? Então ela tá lá recebendo, faz inclusive a primeira entrevista, né? Falou, vem cá, você quer fazer o quê? Você quer fazer teologia? Vamos lá. Pra quê? Né? Pra quê? Por que você quer fazer teologia, né? Você faz essa pergunta pro pessoal lá?
É por aí. É? Exatamente. Tem gente que chega lá no seminário achando que é EBD. Ah, isso tem. Tem. Ah, eu quero conhecer mais a Bíblia, vou fazer pro seminário. É, por aí. É verdade. Algumas pessoas pensam assim. Então, gente, para a gente começar aqui o nosso papo, já que você tocou no assunto, né, sobre a questão de serviço, então eu sempre converso com os alunos, né, lá no seminário e falo para eles o seguinte: todos nós somos chamados, né? Isso é algo básico que a gente começa na nossa conversa. Todos nós somos chamados. E todos nós, né, passamos por 3 etapas do nosso chamado. Nem todos passam pelas 3 etapas. Alguns ficam nas 2 primeiras. Então, para ilustrar, para ficar mais fácil, né, para a gente entender, eu sempre coloco para eles o seguinte: nós temos 3 tipos de chamado, ou 3 etapas de chamado. Primeiro é a chamada conversão e fé, né? Então, arrependimento e fé é que a gente chama de conversão. Então, todo cristão ele tem que ter passado por essa resposta de Deus, né? Responder a Deus ao chamado para arrependimento e fé. Isso aí. E todo aquele que é chamado por Deus para aceitar a Jesus, né? Como a gente mesmo fala, ele passa depois para a segunda etapa. Automaticamente ele é chamado ao serviço. Isso aí. Né? Então, todos nós, cristãos, somos chamados por Deus ao arrependimento e fé e também ao serviço. Né? Então, não há desculpa para cada um de nós, cristãos, né, servos de Deus, para dizer assim: eu não tenho dom, não tenho talento, não tenho capacidade, porque todos nós temos, né? Deus tem nos chamado para servir. Isso aí. E eu falo também de uma terceira etapa, né, que seria o chamado específico ao ministério. Realmente nem todos têm esse chamado. Então aí que muitas pessoas ficam confusas, não é? Porque alguns sentem aquele chamado para servir a Deus em algum ministério na igreja, mas não necessariamente são chamados por Deus para um ministério específico. Aí, quando eu falo de ministério específico, estou me referindo ao ministério pastoral, musical, educacional, enfim, né, em áreas diversas. Tá bom? Então, essa é a primeira coisa que eu acho que a gente deveria definir, né, na nossa mente. Sim. A questão do chamado, todos nós temos, todos nós fomos chamados ao arrependimento de fé, ao serviço e alguns, né, a vocação ministerial, no caso, tá bom? Chamado ao ministério. Poxa, que legal Bom, isso, né? Porque, na verdade, quando o pastor, depois que ele se forma, depois que ele faz o seminário, ele tem que passar por um concílio, né? E quando se passa por um concílio, ele tem, inclusive, essas áreas em que ele precisa, inclusive, dar o seu testemunho de conversão, né? E depois mostrar realmente como é que foi o seu chamado para ser pastor, no caso. Né? Então, que legal. Eu fico feliz em saber que, né, você já tem toda essa ideia de ajudar os alunos no que eles realmente possam realmente ser chamados de verdade, né? Então, o chamado de todo cristão é de aceitar o chamamento primeiro de Jesus, porque é Ele que nos atrai e nós, atraídos por Ele, escolhemos se aceitamos ou não o amor que Ele nos oferece e o perdão. Então, o chamado também faz parte do ID, poderíamos dizer assim, o que é o chamado geral da igreja cristã, a qual todos nós fazemos parte, enquanto estamos indo, enquanto estamos vivendo, trabalhando, comendo, existindo, nos relacionando. Então, o chamado também seria esse ID lá de Marcos, que diz, né, indo por todo mundo, pregar o evangelho. Então, o nosso chamado também seria... um chamado seria esse também de, respondendo ao amor que me foi oferecido, compartilhar com as pessoas a boa nova. Aquilo que eu recebi, eu divido. Então é bem interessante quando a gente pensa no chamado dessa maneira. Porque quando a gente escuta as pessoas dizendo assim, fulano tem um chamado. Aí você fica pensando assim, chamado para quem? Para quê? Para onde?
né? Um chamado ou um assoviado. É, tem gente que não chama, tem gente que foi assoviado. Então, eu queria fazer... Um chamado para aceitar Jesus, né? Para se comprometer com ele, né? Então, aproveitando o pastor Paulo, eu queria inclusive aproveitar e fazer a pergunta, porque assim, por ser pastor da igreja, né, normalmente quando alguém tem um chamado, né, ele vai, a primeira coisa que ele precisa conversar com o pastor, né, pastor? E aí ele pergunta aí pro pastor, o pastor vai chegar assim, não, eu tenho um chamado e eu quero fazer seminário. Aí o pastor, não, então vem cá, vamos conversar primeiro. Não é isso? Vamos ter aquela conversa para poder saber como é que é esse teu chamado aí. Né? Quando surgiu, de que forma, o que, que você pensa, né? Ser um chamado. Ser um chamado, o que, que você pensa lá, ser o seminário. Conta pra gente um pouquinho, pastor, daquelas pessoas que já te procuraram para poder dizer que tinham um chamado em relação a isso. Então, exatamente, porque às vezes a pessoa até confunde um pouco essa questão que a gente estava falando aí, que algumas pessoas vão para o seminário até achando que é BD, né? Porque às vezes a pessoa vai para a igreja e ela tem aquela sede de querer mais, de aprender mais. Então, às vezes, essa sede de aprender mais acaba, às vezes, confundindo com um chamado mais específico, que é um chamado para você servir em missões, ou ser um pastor, né? Alguma coisa assim. Então, né, a conversa que a gente tem primeira com a pessoa, com o membro da igreja, então a gente procura esclarecer isso. Porque às vezes ela vem procurar a gente, às vezes porque ela está sentindo um desejo de conhecer mais, de saber mais, né, de se aprofundar mais. E às vezes não é necessariamente um chamado específico, né, para exercer o ministério. Então a gente conversa e esclarece isso. Se a pessoa de fato demonstrar que ela tem desejo, né, de ir para um ministério específico, seja pastoral, ou educação, ou missões, então aí a gente procura encaminhar a pessoa para um seminário, né, para que ela se prepare e tal, e tenha o preparo devido, né, para que ela venha depois, se for pastor, passar por um concílio e tal, e aí exercer um ministério pastoral. Isso aí. Então a pessoa pode ser chamada e pode exercer tranquilamente a profissão dela no mundo real, na vida diária. Uma coisa não exclui a outra. Eu sou chamado, eu fui escolhido, mas eu sou um profissional da área de saúde. Eu sou um profissional da cozinha, eu sou um profissional caminhoneiro, mas eu sou chamado. Eu tenho um chamado e tenho uma missão, levar o mundo à palavra. Pronto. É isso aí. Porque é bem interessante falar sobre isso, porque aí eu acabei lembrando de um casal que nós conhecemos lá na Igreja Batista do Recreio. É a Marília e o Pablo. Eles estão hoje como missionários da igreja lá no Senegal, na capital Dakar. E só que são médicos. ele tem a profissão dele, doutor, né? Ele é cardiologista e ela é dermatologista. Então eles estão servindo a Deus, respondendo a um chamado, mas não deixou a sua vocação, que seria a sua profissão, né? Que são médicos. É interessante a gente pensar com isso, porque assim, a vocação, na verdade, ela é uma ferramenta onde eu vou estar respondendo ao meu chamado. Então a pessoa fica assim, não quero ser mais nada, só quero ser pastor. Não quero ser mais nada, eu só quero ser missionário. Mas tem locais no mundo em que a pessoa só pode entrar se ela tiver uma profissão para entrar como um profissional da área. Né? Para poder, através da sua profissão, ele poder também responder a um chamado. Isso aí. Né? É interessante isso. Nós somos chamados para servir, né? Isso. Tem um chamado de Deus para servir. Então nós recebemos primeiro o chamado de Deus, que é o chamado da conversão, né? Então eu recebo, né? Eu aceito o convite de Jesus, aceitei o convite de Jesus, me entreguei a Ele, então esse é o primeiro, né, chamado de Deus para nós. Mas todos nós somos chamados a servir, independente de onde a gente vai estar. Alguns vão servir através da sua profissão, seja ela, né, médico, dentista, ou qualquer outra profissão que você tem, você tem a responsabilidade de servir, né? Porque a partir do momento que você recebeu o convite de Jesus, agora há uma responsabilidade da sua parte de servir a Ele em alguma área, né? Seja ela
profissional, através da sua profissão, ou seja, através também de você ir para um ministério específico, no sentido de liderar um grupo específico, né? Seja missões, seja igreja, à frente de uma igreja, mas servir é uma responsabilidade de todos nós, servir a Deus e fazer a obra dele, continuar o ministério de Jesus, que é de servir as pessoas, servir a Deus e ao nosso próximo. Né? Uhum. Então, essa questão, né, do segundo chamado para servir, que eu comentei no início, é justamente isso. Nós não estamos aqui no mundo para simplesmente absorver os recursos da natureza, né? Nós estamos aqui com um propósito de Deus para nós, uma missão, e nós devemos cumprir a nossa missão, independentemente de onde e de como, né? Então, se você é um professor, ali onde você está, a sua escola, né, é seu campo missionário. Na igreja, é o nosso campo missionário também, nós estamos servindo ao nosso irmão, né, com os nossos dons, nossos talentos. Enfim, qualquer profissão que eu tenha, se eu tenho essa consciência de que eu estou neste mundo, uma missão a cumprir, realmente eu vou colocar a minha vida sempre à disposição de Deus, né? Esses dias mesmo eu ouvi uma amiga falando, floresça onde está plantado, né? Isso aí. Então nós temos que ver onde nós estamos, fazer diferença, né? Cumprir a nossa missão. Agora, a questão da vocação ministerial aí já é uma coisa bem mais particular, né? Isso aí. Não sei se é isso que você quer que a gente comente. Isso aí. A Agora, gente já falou sobre o que é chamado, agora vamos falar sobre o que é vocação. É porque, assim, na verdade, nós temos vários jovens que devem estar ouvindo, assistindo esse bate-papo, e, assim, eles não tomaram nenhuma decisão no que eles vão ser. E aí ficam naquela dúvida, puxa vida, será que eu vou fazer alguma coisa para a igreja, para o ministério, ou eu simplesmente vou fazer a minha profissão, que eu tenho lá o dom, que eu tenho um talento em relação a alguma área, e vou fazer, e depois vou responder ao chamado. A gente pode ir, na verdade, junto, né? Trabalhar as duas partes juntos. Então a gente está tentando, na verdade, dar uma orientação para os jovens, né? Para dizer que não precisa ficar tão preocupado e desesperado, né? Mas assim, as pessoas têm talentos. E são talentos, às vezes, específicos da família, que às vezes a família já vem com... de herança. De herança, né? Facilidade. O pai é advogado e ele quer que o filho também seja advogado. Aí ele gosta da área, ele lê bastante, ele vai lá e acaba se formando em direito, né? Mas lá na frente, depois, ele tem um chamado para poder ser pastor. Então ele pode ser um advogado, ele pode ser um pastor, ele pode ser um médico e ser um missionário, né? Exatamente. Sim. Então, eu me lembro quando eu cheguei no seminário, isso foi ontem, né? Ontem, claro. Foi ontem. Então, eu me lembro das minhas colegas compartilhando, né, como elas foram chamadas, como elas sentiram chamada. Porque eu entendo o seguinte, chamada é da parte de Deus para nós. Isso. Agora, a aplicação é o que eu sinto em relação a esse chamado, né? Então, a vocação é coisa que eu respondendo ao chamado de Deus, tanto para servir quanto para a área ministerial, se for o caso, né? Então, eu me lembro delas contando experiências tão interessantes, que chamou, tocou, ela assim, que ela viu uma mão, olhou para trás, não tinha mão nenhuma. Experiências sobrenaturais. Meu Deus! Eu pensei, meu Deus, eu não sou chamada, porque não aconteceu isso assim comigo. Não apareceu um anjo pra você, Simone? Que coisa! Aí eu fiquei em crise, né? A gente tem crises. É verdade. Porque a gente quer fazer a vontade de Deus, né? Tem essas crises. Porque a gente não quer ficar fora, a gente quer fazer só o que Deus quer, né? Então eu tinha essas crises, mas depois eu fui entendendo que é particular isso, né? Aquela chama que arde, né, no nosso coração é bem pessoal, é bem particular. Isso aí. Não tem uma receita do bolo, né? Deus não chama as pessoas da mesma forma, né? Então, assim, eu creio que para você sentir que é de Deus para você um ministério específico, isso vai ficar dentro de você, né? Tudo que diz respeito a esse assunto vai te chamar a atenção. Isso aí. Você vai se interessar, né,
por tudo aquilo que diz respeito ao ministério, à vocação. Você vai sempre estar juntinho com o pastor, porque você vai se dedicar, você se dedica mais na igreja, você quer ler mais a Bíblia, aprender mais de teologia, de assuntos pertinentes, né? Então aquilo vai ardendo, aquilo vai se confirmando. Então é algo bem particular, né? Eu não tenho assim como dizer, foi dessa forma ou daquela. É pessoal, né? É interessante essa palavra, né? Arder dentro da gente. A gente sempre pensa que alguém vai vir, vai dizer, Deus me revelou que você vai ser médico, Deus me revelou que você vai ser pastor, vai ser missionário. A gente sempre quer que a resposta de Deus venha através das pessoas de fora, né? Mas na verdade existe uma chama dentro de nós que Deus usa, né, para sinalizar dentro do nosso coração a direção que Ele está dando. Deus primeiro fala com a gente e depois Ele confirma essa vocação, esse chamado, através da percepção dos outros. Aí então, quando o outro vir e falar, eu vejo em você ministério tal, eu vejo em você o dom tal, e aí Deus confirma no nosso coração. Mas em primeiro lugar, Deus fala com a gente, Deus arde no nosso coração. E essa palavra arder é muito, muito legal. Ela é forte, ela é íntima. Isso aí. Pessoal e intransferível. Vamos dar uma boa noite pro pessoal aqui, que tem gente lá de Marataízes. Ih, tem gente de Marata aí? A Carlinha tá falando assim, eu conheço esse casal. Carlinha, amiga nossa lá, né? Tem o Sérgio também, grande amigo nosso lá de Marataízes. Tem algumas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. A gente colocou a propaganda, né? É gente do Espírito Santo. Opa, eu quero ver quem vai estar falando ali. Né? Essa confirmação de fora é interessante também, porque isso aconteceu comigo, né? Eu tive meu chamado específico e tal, e eu senti isso, né? Deus falou para mim mesmo, mas algumas pessoas também foram me falando isso, né? Foram dando um toque, você parece que, né, tem... Foram vendo em você indícios de que seria um bom pastor. Isso vai confirmando, né, o que a gente está pensando já. Eu estava pensando, né, e aí vem essas pessoas vão falando, a gente vai confirmando que é isso que Deus quer pra gente, né? Então porque não basta querer, né, pastor? Às vezes confirma por fora também, né? De pessoas de fora falando pra gente. Vai ter confirmações, então, né? A gente precisa estar sempre aberto, né, para ouvir a voz de Deus diretamente, e também Deus fala através das outras pessoas também, confirma, né, através de outras pessoas. Isso é importante. É isso aí. É porque não basta só eu querer. Eu acho determinada função na igreja bonita e eu desejo aquilo para mim, né? Não basta querer, eu quero ser o pastor porque eu acho que o pastor é isso, é aquilo. Não é assim que funciona, né? Não basta eu querer, eu tenho que ter uma vocação, um chamado para aquilo, mesmo porque existe todo um glamour que está por trás de um título que na vida real não existe, porque é relação, é trabalho, é sangue, suor e lágrimas, tal qual qualquer outra profissão. É Deus te chamando, vem trabalhar para mim, e aí você vai ver que você vai ter que trabalhar e muito, né? Não é só ter um título para ostentar. É muito serviço. É questão de tomar a cruz, né? A missão, a cruz que Deus colocou, né? Ele morreu na cruz por nós, e essa cruz dele simboliza a missão que nós assumimos. E tem o preço, né? Só que hoje as pessoas querem as coisas muito rápidas, né? Eu quero ir pro seminário, mas aí não pensa, não ora, não pede a direção de Deus, não espera confirmações, né, de Deus, aí se precipita muitas vezes, né? Então, a rapidez não é boa nesse sentido. É algo que nós temos que pensar, que orar, colocar diante de Deus. Deus, quando Ele chama, Ele vai confirmar de várias formas, de diversas maneiras. E a gente está atento àquilo que Deus está falando, não é? Agora, às vezes, uma pessoa que não tem assim, muita dedicação, muito compromisso com Deus, de repente fala assim, eu quero ir para o seminário. Não é assim. Né? Você precisa ter um relacionamento com Deus, né? Deus vai usar a nossa vida a partir daquilo que a gente vive com Ele.
é algo que é, vamos dizer assim, é sobrenatural, né, na nossa vida. Situações que a gente vence no ministério, coisas que a gente supera, que a gente vê que foi de Deus mesmo, porque a gente, pelas nossas forças, a gente não consegue. Então, esse relacionamento com Deus é primordial, né? A gente está buscando, está na dependência dele, e ele vai confirmando com certeza. Então, se algum jovem aí da sua igreja, que está nos assistindo, nos ouvindo, né, participando aqui com a gente, tem esse sentimento, então, ore, né, busque a Deus, né, é algo maravilhoso servir a Jesus, e se ele confirmar através de várias outras formas que ele vai fazer isso, se for essa vontade dele, ele vai mostrando aos poucos, né, e é muito bom a gente dizer sim para Deus. Agora, não quer dizer que se Deus não confirmar um chamado específico, que eu não vá servir a Deus de outras formas, como a gente já falou, né? Sim, claro. Mas o pastor perguntou aquela hora sobre como eu trato, né, a questão de uma pessoa que vem me procurar em relação ao seminário. Eu também entendo o seguinte, que uma pessoa que tem um chamado até mesmo para trabalhar, para ele quer exercer alguma coisa, ele quer ficar na sua profissão, isso não quer dizer que ela não possa ir para um seminário, entendeu? Então, quando a pessoa me procura para conversar, uma das coisas que eu também coloco para ela é sobre isso. Você vai para o seminário, você quer ser pastor, quer ser missionário, ou não, porque você pode ser um médico, pode ter uma outra profissão e também passar por um seminário para ter uma formação um pouco mais ampla, mais elevada, né? Mais ampla. Então, não necessariamente você tem que ir para um seminário para ser um pastor ou para ir para missões. Pode exercer a sua função também, tendo um curso teológico, né, se aprimorando mais. Sim, como um professor de escola bíblica, ele pode ter formação teológica, melhor ainda, né? Para poder servir. Pode ser um professor de escola bíblica, pode trabalhar em alguma área da igreja sem necessariamente assumir, ter que sair da sua profissão e estar à frente da igreja como pastor, essas coisas todas. A gente precisa ficar atento também aos nossos dons naturais, né? Deus não colocaria nada em cada um de nós que ele não estivesse pretendendo usar para a glória dele em algum momento da vida, né? Então, Deus não é um Deus sarcástico que dá para você um dom divino de ser um exímio tocador de piano e vai dizer, não, você não vai trabalhar com isso não, eu tenho outros planos para você. Deus não é assim. Deus já sinaliza dentro de nós aquilo que nós já coloca capacidades em nós, nos ajuda a desenvolver talentos e dons, e a gente precisa prestar atenção. Por exemplo, uma coisa que eu descobri muito rápido, mas a gente só descobre servindo, né? Eu descobri que eu não tenho talento nenhum com criancinha. Eu sempre tive o desejo de ser mãe, eu queria ser mãe, eu gosto de criança. Agora, eu não dou conta de mais de 3 crianças juntas no mesmo ambiente. Quer fazer bagunça? Quer pular? Quer dançar? Quer cantar? Me chama. Quer decorar o ambiente para festa infantil? Me chama. Agora não me bota as criancinhas na sala e diz, vai dar aula de EBD, que eu não dou conta, não. Não é pra mim, não. Cada um com seu talento, né? Com seus dons. E isso é diferente, tá bem. E como é que a gente descobre isso? Servindo. Algum dia eu fui lá e tentei fazer. E eu vi que não era pra mim. Falei, não vai rolar, eu não consigo. Aí os irmãozinhos da igreja, não, mas se aprende. Tem coisa que a gente aprende, irmão. Tem coisa que não. Então, é interessante, eu vou dar também o meu testemunho em relação a isso aí. Porque olha só, quando eu fui pra igreja, isso faz tempo, faz pouquinho de tempo, né? Foi lá no século passado, né? Na década de 90. Quando eu fui... A aluna tá olhando pra Simone. Pra vocês lá, ó. Tá com saudade de você, Simone. Tá olhando pra vocês na tela. Então, quando eu fui pra igreja, me converti na década de 90, né? Eu queria fazer parte da igreja e sentir esse desejo de servir na igreja. Queria muito servir em alguma área, tal, ajudar. E aí é interessante, que é importante para você poder também que está assistindo a gente,
vê que você precisa ter os seus talentos. Eu tinha um talento naquela época. Naquela época, mesmo não sendo formado em eletrônica, eu já conhecia parte da eletrônica. Aí eu cheguei num belo sábado lá no culto dos jovens, tinha lá um contrabaixo, um canto amarelo, né? Aí o contrabaixo nunca era usado, né? Aí eu cheguei lá pro pessoal da música, tocado, né, não era usado, não era tocado. Aí eu cheguei pro pessoal da música e falei, escuta esse contrabaixo aqui, por que vocês não usam? Aí ele falou assim, é porque tá estragado. Eu falei, o que acontece? Não tá... eu acho que o captador não tá bom, não tá estragado. Eu falei, eu conheço de eletrônica, se você quiser eu posso dar uma olhada, né? Aí eu peguei o contrabaixo, levei para casa, abri o contrabaixo, mexi, refiz todo o cabeamento, né? Deixei ele funcionando. No próximo sábado eu fui lá, levei e falei assim, ó, tá aqui, ó, tá tudo funcionando. Ah, que beleza, vem cá, vai fazer parte do nosso grupo. Entrou pra panela. Eu entrei pro grupo o quê? Através de um talento, né? Aí eu passei a ser importante naquele grupo, né? E aí eu comecei também a ver outras áreas que eu podia ajudar, e eu ajudava sempre na área assim que é o backstage, né? A parte que você não aparece. Por trás das câmeras. Né? Então o que eu fazia? Arrumava um cabo, arrumava um microfone, né? Arrumava também a parte da projeção, ajudava nessa área. Então foi nessa parte que eu comecei a servir. Então Deus, Ele te dá o talento para você poder servir. E Ele quer usar você em todas as áreas, né? Ele falou assim, não quero você lá o tempo todo só mexendo nessa parte. Eu quero você também, né? Como um pastor. Então aí que inclusive eu não queria responder esse chamado. Tinha uma certa resistência. Eu tinha uma certa resistência, porque eu não queria. Mas aí depois eu percebi, porque as coisas mostraram, né? Além de eu perceber que Deus estava me chamando, as outras pessoas também mostravam que eu precisava responder ao chamado. E aí por isso que eu acabei indo para o seminário. Demorou, né? Demorou um pouco, Ele né? foi pro seminário, a gente já era casado, já tinha vida estabilizada, já era profissional da área de TV, já estava tudo tranquilo, tudo certo. Só não tinha filho ainda, mas já tinha muito tempo de casado, né, Mabê? Isso aí. Aí a gente... Essa questão da iniciativa é importante na questão dos talentos, né? Porque né, na igreja, às vezes a gente... As pessoas esperando. Pode repetir, pastor, que deu ruim no áudio. Pode repetir o que o senhor falou? Eu disse que essa questão da iniciativa na área dos talentos é muito importante, que o pastor falou. Porque às vezes a pessoa fica esperando que alguém chame, que alguém convide, vai fazer parte de uma determinada organização ou função da igreja. Isso e às vezes a pessoa é chamada para uma função que ela não vai conseguir desempenhar, porque ela não tem talento para aquilo. Então, quando a pessoa ela tem essa iniciativa, ela sente que ela pode ser útil em alguma área, que ela tem talento para aquilo ali, e ela se coloca à disposição e ela se apresenta, isso é muito melhor para a igreja, para o reino de Deus, do que quando a pessoa simplesmente ela é chamada, porque nas nossas igrejas, às vezes a gente tem aquela ideia, aquela coisa de fazer vou eleger a nova diretoria, aí você quer preencher cargos, e aí às vezes você coloca pessoas em cargos que ela nem consegue desenvolver porque ela não tem talento para aquela área. Então, essa iniciativa aí é excelente. É por aí que a gente deve trabalhar e incentivar os membros da igreja, né? E aí é até bom se tem alguém que às vezes está ouvindo e não... mas eu gostaria de fazer alguma coisa na igreja, ninguém me chama para nada, porque a gente ouve às vezes isso acontecer, né? Ninguém me chama para nada. Mas o que você sabe fazer, né? Pega o que você sabe fazer e comece a fazer. Não precisa de ter muita gente fazendo. Você mesmo, começando ali, pode descobrir mais um outro que sabe fazer aquilo também, se unir com você e desenvolver um grande ministério dentro da igreja do Reino de Deus. É isso aí. A Carlinha... Essa ativa é muito importante. A Carlinha, que é a primeira mãe dessa aqui, ó. A primeira mãe da Luna. Que está lá em Marataízes. Ela está dizendo aqui assim, ó. Eu sempre gostei de fotografia, da área digital também. Então entrei para o Ministério de Comunicação. Ela está ajudando no Ministério de Comunicação lá da PIBMAR, né? Primeira Igreja Batista de Marataízes, né? Ela também diz que ama crianças, né? Aquelas crianças, as menorzinhas, inclusive, tá? Inclusive fazendo parte do Ministério Infantil. E ela diz assim, ó, servir é bom demais.
E o importante é isso, a gente entender qual parte que nós fazemos, parte do corpo, o que nós somos, se nós somos um braço, uma perna, né? O que nós somos nesse corpo, e servir com alegria, isso que é importante. A gente precisa estar servindo, mas não simplesmente servir, puxa vida, vou ter que acordar cedo porque eu faço parte da recepção da igreja. Não, é algo assim que você faz parte e gosta e faz com alegria. Isso que é importante. Exatamente. É interessante que não existe função na igreja que seja menor ou menos importante. Todas as funções da igreja são importantes, porque a Bíblia nos compara a um corpo. E quando um corpo adoece, quando uma parte do corpo, um órgão do corpo adoece, o dedo mindinho do dedão do pé esquerdo, basta você dar uma topada para você saber quão importante ele é na sua vida. É verdade? É verdade. É verdade. Eu falo isso na igreja. Eu falo na igreja que nem mesmo o pastor, ele é melhor do que ninguém, é mais importante que ninguém. Porque é a função que ele exerce, né? Sim. Existem responsabilidades diferentes. Isso aí. Então, a minha responsabilidade como pastor é diferente da responsabilidade do outro que trabalha no som, que trabalha na música. Cada um tem a sua responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade de liderar, de pastorear a igreja, então é minha função. Mas não significa que a minha função ela é mais importante ou melhor do que uma outra pessoa que exerce uma outra função. Então, cada um na sua e cada um é importante como, né, os membros do corpo, todos eles têm a mesma importância. Isso alguns aí. com uma responsabilidade às vezes até maior, né, mas a importância é a mesma. Esse papo que a gente está tendo aqui é importante porque na palavra de Deus tem lá, né, aquele que almeja o episcopado, ó palavra, sopa de letrinha. Porque às vezes a gente deseja coisas que nem sabe, não tem a noção do real preço daquilo que está desejando. O que você deseja, Exatamente. você precisa avaliar por que você está desejando tal coisa, né? Exatamente. Lá no seminário, eu converso muito com os alunos. No primeiro dia que eu faço encontro com eles, eu falo assim, se você começar a estudar e daqui um mês, 2 meses, daqui um ano, você entender que não é isso que Deus tem para você, né? Você realmente estava entendendo errado, é melhor você parar, desistir, porque senão é isso que você quer, não é? Então, algumas pessoas vão para o seminário simplesmente porque acham que o seminário é só para vocacionado, como foi falado aqui, né? Mas muitas vezes a pessoa com essa visão, se ela continuar no seminário, vai ser pior, porque as expectativas das pessoas vão ser sempre grandes sobre ela, né? As cobranças. Então, eu sempre falo, se Deus aqui no seminário, durante esse período de estudo, de preparo, te mostrar que aqui não é o seu caminho, não é o seu lugar, e você vier para mim e falar assim, irmã Simone, eu vou parar. Amém. Não é? Porque o seminário também ajudou a mostrar que não era aquele o caminho. Então, continua lá. Se você quiser terminar o seu curso, tudo bem. Se você não quiser terminar o seu curso, volte para a sua igreja, continue, né, servindo a Deus com os seus talentos, seus dons, sendo uma bênção na sua profissão, né? Então, isso é muito importante, né? É aquilo que eu falei, Deus usa várias formas, né? De nos mostrar a vontade dele para nós. E eu sempre penso assim, o bom, o ideal, o melhor é que nós sejamos sempre no centro da vontade de Deus. Não importa aonde, né? E eu sempre entendi isso e eu tenho sempre essa preocupação na minha vida. Senhor, isso é a vontade do Senhor para minha vida agora? Porque se não for, eu não quero entrar, né? Porque a gente entrar dentro daquilo que não é de Deus para nós também tem um custo, né? Então, eu acho assim muito importante a gente tá sempre antenado, né? Ligado em Deus, entendendo os planos que Ele tem para nós, para que a gente sempre seja bênção, né? Fazendo o que a gente sabe fazer melhor, né? Ou na nossa profissão, ou servindo a Deus de uma forma específica, né? No ministério, como eu falei.
essa questão da almejar também que você colocou aí, né? Que é um desejo, às vezes, que as pessoas têm até mesmo de exercer algumas áreas, né? Eu gostaria muito de cantar, eu gostaria de exercer o Ministério da Música. Não há nenhum erro em a gente desejar e almejar alguma coisa, até pedir a Deus que a gente gostaria de trabalhar nessa área. Mas está sempre submisso à vontade de Deus. Eu costumo sempre usar um texto de Marcos, quando Jesus liberta, né, até um endemoniado, né, lá, o gadareno. Depois que ele foi curado, que Jesus expulsou os demônios dele e tal, ele estava, diz o texto que ele estava ali sentado, limpo, né, agora, e Jesus entra no barco com seus discípulos para ir para um outro lugar. E aí ele pede Jesus para entrar no barco e seguir com eles. Né? Ele queria isso, ele pede a Jesus. Aí Jesus vai dizer que o desejo dele era esse, ir com os discípulos e com Jesus pregar em algum lugar. Jesus disse para ele, não, você não vai com a gente. Você vai voltar para a sua terra, lá para a sua parentela, e você vai dizer tudo enquanto eu te fiz. Então, assim, havia um desejo no coração dele até de ir com Jesus e fazer uma outra coisa. Mas o desejo de Deus naquele momento para ele era que ele fizesse outra coisa, e ele foi obediente a Jesus. Então, eu posso almejar? Posso desejar alguma coisa? Posso. Mas o que eu tenho que estar aberto para me submeter exatamente à vontade de Jesus, aquilo que Jesus tem que entender o que é realmente que Jesus quer para a minha vida, em que área realmente Ele quer que eu esteja atuando, aonde Ele quer que eu atue. Isso é muito importante, porque isso vai trazer felicidade para a gente e vai trazer crescimento para o reino de Deus. É interessante uma palavra que o pastor usou aí, muito bem colocada, a questão da submissão. Né? Nós somos submissos à vontade de Deus, mas nós também somos submissos ao pastor que Deus colocou sobre nós. Se você tem o desejo de fazer um seminário, de se tornar um futuro pastor, se você não se sujeita ao seu pastor da sua igreja, só lamento. Porque a primeira coisa que a gente identifica em alguém que deseja algo é a submissão, é se tornar discípulo de. Se você deseja ser um pastor, você precisa se tornar discípulo do seu pastor. Andar junto com ele, servir na igreja junto com ele, ver como é que ele faz, aprender com ele. Assumir ministérios e prestar contas a ele. Porque um dia haverão liderados que irão prestar contas a você. Né? Então, se a pessoa é rebelde, quer fazer tudo por conta própria, quer ser, mas não quer se sujeitar, esse é um indício de que talvez não seja um bom caminho. Né? Então, eu queria ver com vocês assim, quais seriam características importantes para alguém que almeja se tornar um pastor. O que essa pessoa precisa ter? Se tornar o quê? Um pastor? Se ela constatar que de fato a vocação é pastoral, eu quero ser pastor. O que eu tenho que ter? O que eu tenho que ser para me tornar um pastor? Alguma coisa então, assim? Tem na Bíblia que eu gosto muito, né? Que é Salmo 78, verso 70 a 72. É interessante que eu tinha separado para falar disso, você fez a pergunta, né? E esse texto, para mim, ele é muito importante, porque ele define 3 áreas, né? Que são fundamentais para que a gente possa exercer a liderança na igreja, de maneira geral, né? Servir a Deus e também, com certeza, cumprir um ministério, um chamado, né? De responder a um chamado específico de Deus. Então, Salmo 78, 70 a 72 diz assim: escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Então, esse texto fala de 3 questões muito sérias, né? Primeira questão do chamado, né? Quem é que chama? Deus. Isso aí. Né? Então, não é o pastor da igreja que chama, não é o pai, né? Porque às vezes tem pais que sonham que os filhos sejam pastores, né? Então, o chamado vem de Deus. Então, do dono das ovelhas, né? O chamado é do dono das ovelhas. É isso aí. Exatamente. E Deus chamou Davi lá naquilo que ele estava fazendo, interessante, né?
pastoreando as suas ovelhas lá, e Deus o chamou. E depois, a outra característica, além do chamado, é o caráter, né? A questão, Davi tinha um coração íntegro, né? Então, eu sempre falo, as intenções do coração são mais importantes do que 12 talentos, né? Isso aí. Porque quando a gente tem o coração íntegro, tem um relacionamento sério com Deus, até mesmo capacidades que a gente não tinha, Deus pode dar. Verdade. Não é? Então, isso é uma característica importante, a questão do caráter, né? Hoje, você exercer um ministério, exercer qualquer liderança na igreja, ser um crente, exige de você caráter, exige de você características de um cristão de verdade, né? A questão de falar a verdade, de ser honesto, de ter uma vida íntegra, obediente, ser submisso, como vocês falaram aí também, né? E a outra questão é a competência, que ele fala, né? Com mãos experientes nos conduziu. Então, Davi sabia cuidar de ovelhas, né? Ele tinha competência para aquilo. Então, por isso é importante o seminário. Por isso é importante a gente estudar, a gente se preparar. Nós precisamos ter competência. O que é competência? É saber o que eu preciso fazer e fazer bem aquilo que eu preciso fazer. Não é? Então, eu creio assim, seja em qualquer área da nossa vida, né, como crentes, como servos de Deus, nós precisamos desenvolver isso, entender que Deus está nos chamando a uma missão, nós precisamos ter um caráter íntegro, né, diante de Deus, e precisamos desenvolver competência. Até para eu ser um bom zelador da igreja, né, eu creio que a gente tem que saber como se portar, como fazer melhor o nosso trabalho. Então, independentemente do serviço que seja prestado a Deus, nós devemos fazer com qualidade, né? Dando o nosso melhor, com excelência. É interessante. Porque eu também entendo, não é? Eu entendo assim também que Deus não nos chamou para sermos mais ou menos. Isso aí. Mais ou menos não dá para nós. Não, de forma alguma. Excelente. É interessante que você citou logo no início do texto, diz que quando Deus o chamou, ele estava trabalhando. Não estava desocupado, não estava, né, de bobeira, ele estava trabalhando. O exemplo... Exatamente isso que eu vou colocar, porque eu penso o seguinte, que uma pessoa ela não vai para o seminário para ser pastor. Ela vai porque eu quero exercer realmente o ministério pastoral. Então ela não vai para o seminário para ser isso, ela vai porque ela né? Ela já tem essa vocação pastoral. Exatamente. Então o que acontece? Eu entendo que para uma pessoa ir para um seminário que essa pessoa quer exercer o ministério pastoral, ela já deve estar exercendo na igreja. Então ela já deve ter esse cuidado com pessoas na igreja, ela deve assumir púlpito e pregar, seja no púlpito, ou seja em casa, em algum lugar ela deve estar pregando, ela deve ter muita preocupação com as pessoas, porque a função pastoral é a função do cuidado. Então uma pessoa que não tem cuidado, que não ama ninguém, que não se importa com as outras, que nunca, né, pregou qualquer coisa, então como é que você vai para um seminário porque eu vou ser pastor? Não, para você se aperfeiçoar, você já é. O seminário não faz o pastor, ele aperfeiçoa, ele ajuda, ele orienta, ele dá uma base, ajuda, dá direção para você exercer o seu ministério que você já é vocacionado para isso. Então, eu entendo que você já deve estar fazendo, né? Já deve estar pastoreando, servindo e até pastoreando mesmo na igreja, né? Que é o cuidado. Né? Aí outra qualidade, inclusive, de Davi, eu acho que é a paciência, né? Porque ele foi chamado para ser rei, foi ungido e teve que aguardar o momento correto, né? Então, gente, a gente vê muitos exemplos e a gente vê, principalmente de Davi, que ele teve muita paciência de aguardar o momento certo, né? Ele se submeteu ao rei, que ainda era rei. Ele estava lá se submetendo ao rei e ele, não, eu sou servo, vou me submeter. Deus ainda não me colocou ainda como rei, ele só me ungiu. E é interessante isso, que às vezes as pessoas, não, eu tenho um chamado, mas meu pastor está aqui, não está querendo me ajudar, eu vou para outra igreja. Aí vai para outra igreja porque acha que o pastor não estava ajudando.
mas o pastor estava ali tentando ver as qualidades daquela pessoa para ver se a pessoa realmente poderia lá na frente assumir alguma coisa, né? Por isso que às vezes o seminário, ele até, não sei como que é a região aí, mas aqui a gente tem até, por exemplo, tem que ter pelo menos 2 anos de membro de igreja para você ir para um seminário, porque às vezes acontece a pessoa se converte e quer logo ir para um seminário. Não tem maturidade para isso, né? Tem espaço, ela não está madura ainda para ir para um seminário, tem todo um caminhar na igreja ali para ela poder sentir isso mesmo, que é essa vocação dela, né, para o exercício do ministério pastoral. Porque às vezes a pessoa quer ir muito rápido, né? Às vezes acontece até isso mesmo que você falou, porque a pessoa quer ir muito rápido, a gente percebe que ela não está preparada ainda, às vezes ela acaba até indo, vou para uma outra igreja porque lá o pastor vai me mandar, vai me enviar para o seminário, né? Às vezes até acontece isso, infelizmente. E aí não tem a paciência, né, de esperar o tempo certo. E manda pra lá, e aí a diretora, não, mas peraí, ele não tem chamado não, como é que ele veio pra cá? Eu estudei a gente fez seminário no Rio de Janeiro na época, eu me lembro que lá no Rio iam pessoas no Seminário do Sul, do Brasil inteiro. E eu me lembro de quantas pessoas, inclusive da minha turma, que abandonou tudo, né, gente que depois não queria nem saber mais, às vezes, de estar na igreja, porque foi uma imaturidade ter ido para o seminário, não estava preparado, não estava maduro ainda, quis ir por uma, talvez, questão de sair de casa, sair, né, da cidade, uma série de coisas, e a igreja acabou enviando, e ele chegou lá, acabou se perdendo. Não, fora aquela clássica, né, de não passei em direito, não passei em medicina, não passei para nada, então acho que eu vou ser pastor. Eu gosto. É verdade. Seminário também não é reformatório, né? Vou mandar fulano. Eu já ouvi algumas pessoas contando essas situações, né? Que o pastor não estava satisfeito com aquele irmão, o irmão era problemático. Aí eu vou mandar ele para o seminário. O seminário não é reformatório, né? Isso que eu falei, a questão do caráter. A gente tem que observar muito isso, né? Se a pessoa demonstra ser uma pessoa íntegra, comprometida realmente com Deus, porque senão ela vai se queimar, né? O seminário porque a gente pensa assim, vou para o seminário. Só que lá não é só um curso de teologia, não. Você estuda teologia, você estuda vários outros assuntos, mas o tempo que você passa ali é um discipulado também, não é? Então, nem todo mundo, né, como foi dito, não está preparado para isso, acha que lá na escola bíblica, e quando começa a ser exigido dele algo que está além daquilo que ele pode dar, ele começa a ter crises, né? Lá no Seminário do Sul, eu ouvia muito essa palavra. Fulano, você está em crise? Fulano, você está na crise do terceiro ano? Porque é o penúltimo ano, a pessoa não tem ainda perspectiva nenhuma de ministério, de convite para ministério. Então, começam as crises. Né? As crises, elas são boas também, porque fazem a gente refletir, pensar. Só que algumas crises a gente mesmo procura, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento, né? Até os pastores e líderes também, de ter esse cuidado. Na hora de enviar os seus candidatos aos seminários, conversar bastante, né? Orientar bastante. Né? É um processo que é um discipulado, não apenas uma formação acadêmica ou teológica. Né? Então, tem implicações mais profundas, é algo que vem de Deus para nós, né? Então, a gente precisa estar atentos a isso aí. Maravilha. A gente já está se encaminhando para o final, né? Nós normalmente fazemos 1 hora de bate-papo, né? Já estamos a 1 hora de papo sobre isso daí. A Luna está gostando do papo, não quer que termine Tem uma irmã da nossa igreja que está dizendo que ela ama dançar, né? Então ela já se desenvolveu, ela colocou um textão aqui, né? Não vai dar para ler tudo, tá, Agatha? Mas assim, ela disse que gosta muito da área de dança, gosta de crianças também, por isso que ela faz parte do Ministério de Coreografia da igreja, né? Ela fala também que se orar, buscar Deus, Deus vai abençoar, né? Porque ela já diz assim, é o sonho. Então é mais ou menos por aí mesmo. Você tem os sonhos que Deus coloca no teu coração,
né? E aos poucos ele vai te dando sinais e evidências que aquilo que ele quer para você. Ele não vai simplesmente chegar numa hora ou outra assim, pá, é isso que eu quero. Não, ele vai te dando, te atraindo, né? Vai te atraindo, vai permitindo com que você tenha experiências naquela área, para lá na frente você se aperfeiçoar ainda mais. Porque são degraus em que você precisa ir subindo nesses degraus, para cada vez mais você ter mais responsabilidades em relação à sua vocação, ao seu ministério. Eu lembrei do exemplo de Davi, né? Davi não chegou matando direto o gigante. Davi primeiro foi pastor de ovelhas, primeiro lidou com o leão e o urso, para já ir se acostumando com as feras e a altura, e para que não tivesse medo, que não temesse diante daquilo que era grande, que aos olhos dos outros eram gigantes, mas aos olhos de Davi era só um filisteu incircunciso. Então, resumindo um pouco, é importante que você preste atenção nos sinais, em sinais que Deus vai colocando para você, porque assim o chamado não é simplesmente chega uma noite que Deus chega lá e tem um sonho que Deus te chamou, pá, é para isso. Não, Ele vai aos poucos, né, te capacitando, Ele vai permitindo que você tenha experiências em determinadas áreas, né, para lá na frente, quando Ele mostrar para você que quer você em determinada área, você vai falar assim, poxa vida, que maravilha, eu já tenho muita experiência nessa área, nessa, tá fácil, é isso que eu quero, porque eu gosto de fazer isso, gosto de fazer aquilo outro. A gente gosta de pensar que as portas abertas são Deus, mas existem portas fechadas que são Deus. Às vezes é Deus dizendo não, e às vezes é Deus dizendo não agora, né? Porque existe a questão da maturidade, da experiência, então nós precisamos prestar atenção na chama, né? Que foi o que a Simone falou. Presta atenção na chama que arde dentro de você. Seu coração arde pelo quê? O que te mobiliza? O que te faz querer servir? Qual é o tipo de dor do outro que faz você sentir e querer saciar a sede, né? Querer responder com uma solução. Deus usa as nossas principais dores, os nossos piores medos e as nossas piores experiências na vida. Deus pega exatamente isso, que é a minha maior vergonha, a minha maior dor, e transforma isso na maior fonte de manifestação do poder dele na minha vida. Então aquela coisinha lá que você está tentando esconder e não conta para ninguém, quando você traz o teu testemunho, isso gera vida. E aí a pessoa que escuta o teu testemunho se identifica com você e pensa, nossa, se Deus fez por ele, pode fazer por mim também. Se Deus usou, pode me usar também. Isso incentiva, gera coragem. Então, preste atenção na chama que arde dentro do seu coração e não tenha vergonha de ser você, porque você foi planejado para agradar a Deus, para viver com Ele em família. Não foge de igreja, não. Se você está vendo a gente aí e não tem uma igreja para chamar de sua, não tem uma família para pertencer, volta para a família, porque como ferro afia o ferro, nós precisamos uns dos outros, né? Para que sejamos polidos, lapidados. A beleza e o valor do diamante está na quantidade de aparas que tem, né? O diamante bruto vale uma coisa, mas um diamante bem lapidado vale muito mais. E às vezes a gente fica reclamando das batidas que está levando o Espírito Santo assim, para tirar aquelas camadas, né? A gente sofre umas coisas aqui, aí lá na frente a gente pensa assim, já sei por que eu sofri aquilo lá, para poder estar com a casca mais grossa para o momento, né? Importante a gente identificar essas áreas, porque quando a gente é jovem, adolescente, a gente passa por tanta situação na nossa vida e fica só perguntando para Deus, por que isso, por que aquilo outro, e Deus não vai te responder 1 ano, 2 depois, Ele responde às vezes 10 anos depois. E você começa a perceber e olhar a história que você trilhou e começa a entender, puxa vida, olha só, Deus permitindo tudo isso para que hoje eu chegasse aonde eu estou. Né? Então foi muito bom. Quero agradecer, então. Ó. É aquela coisa, né? O eis-me aqui é todo dia, não é verdade? Isso aí. Eis-me aqui não é só para pastor, não é só para missionário. Todos os dias. Aqui todo dia. Então, se hoje eu posso ajudar ministrando louvor na igreja, eis-me aqui. Posso ajudar ordenando uma festa na
igreja ou ajudando a minha... Eis-me aqui, né? Então, acho que isso que é mais importante na nossa vida, comunhão com Deus e ligadinho com Ele, que Ele sempre vai nos mostrar caminhos maravilhosos. Maravilha. Tudo começa onde a gente está, né? Exatamente. Seja numa igreja, seja na profissão, aonde você está, é ali que Deus quer usar você agora, né? Com certeza. Nesse momento. Amanhã Ele vai te dar uma direção, né? Se é algo maior, se é em outro lugar, se é ministério pastoral. Então, isso Deus vai direcionar. Mas tudo começa no agora. Então, agora você deve estar servindo a Deus, fazendo o melhor para Deus, aonde você está, no que você está fazendo. Em todas as áreas. Às vezes a pessoa quer ser missionário, mas nunca deu testemunho de conversão para ninguém, nunca evangelizou ninguém, nunca semeou a vida na vida de ninguém e quer ser missionário lá em Paris. Orlando, Miami, Paris. Mas tem uma vaga na África. Não, a África não gosta. Não, acho que a África não é pra mim. Europa é melhor. Atualmente a Europa não tá boa não, gente. Mas é isso aí, foi muito bom, tá? Muito obrigada, viu? Tá, abençoando a igreja, abençoando os irmãos, todos que estão aí participando, que tenha sido bênção, né, na sua vida, como foi para nós também, a experiência muito boa, tá? Com Valeu. certeza, foi muito bom. Quero agradecer a vocês dois, pastor Paulo Chuína, irmã Simone Chuína. Foi bênção nas nossas vidas. Deixa um abraço lá para a Igreja do Paraíso. Né? Igreja Batista do Paraíso. Lá no Éden. Lá em Cachoeiro de Itapemirim. Nós conhecemos, fomos inclusive privilegiados de ser o preletor, né, desses anos atrás aí, né, pastor? Muito obrigado. Nossa, eu estou com vocês, nossa. Foi muito bom, os irmãos inclusive nos acompanham, né? Alguns irmãos acabam nos acompanhando também na rede social. Então vocês são bênção, muito obrigado pela vida de vocês, Deus abençoe a vida de vocês, a vida dos seus 2 filhos lá, né, que a gente conhece, Deus abençoe vocês, tá? Amém. Muito obrigado pela participação e que Deus abençoe. Obrigado a todos vocês que participaram também desse encontro, obrigado a todos que estão assistindo depois, inclusive, porque isso aqui vai ficar gravado, você pode acompanhar todo esse bate-papo que vai estar gravado. E que Deus te abençoe, que você possa realmente escolher algo para servir a Deus, que você possa entender realmente qual que é o seu chamado diante do Senhor e que você vai servir na igreja. Você pode servir em todas as áreas, mas é bom que você entenda o que Deus está te chamando e para que você vai servir. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém. Seja pleno e satisfeito no reino de Deus. Deus abençoe. Amém.